E como tudo no Lula, é um jogo meio duplo, viu, Monark? O professor Olavo de Carvalho relata um episódio, eu não lembro quando foi. Ele relata um episódio que o Lula, na mesma semana, ganhou um prêmio do sistema bancário, não sei do que, e na mesma semana foi elogiado por países comunistas, né? Então, ele sempre fez esse jogo duplo, né? Agrada gregos e troianos, Tenta, né? O que é uma habilidade, né? Vamos dizer que é difícil de conseguir, né? Agora, não sei se ele vai conseguir nos dias de hoje, né? Porque em relação a 2002, no primeiro mandato dele, hoje o mundo está mais complexo, tem outras variáveis que não tinha no passado. Eu tenho a impressão, porque eu nunca conversei com o Lula, nunca tive com ele, mas eu tenho a impressão de que ele tá meio de saco cheio, sabe? Que ele delegou pro Alckmin a gestão do governo e ele tá querendo só acabar a vida política dele como um cara... Um mediador internacional, tal, um cara relevante no mundo. Eu tenho essa impressão. E claro, com muito rancor no coração, né? Querendo ferrar com todos aqueles que processaram ele, colocaram ele pra cadeia. Ele fala com as palavras. Eu quero ferrar o Moro, ele fala, né? Ele tem... Pô, mas até o policial que fez eu vi aqui, o policial que fez a condução dele pra prisão. O policial tava cumprindo a função dele. Esse policial tava nomeado aqui no governo do Tarcísio. Daí agora, semana passada, o governo Lula tirou o cara daqui e vai mandar ele sei lá pra onde. Entendi. Porra. Ficou puto, né? Sim, mas preso, é um negócio tão 2 anos. Você ficaria puto, né? Mas é um negócio tão pequeno pra um governo, pô. O cara é presidente da República. Pois é, tá preocupado com o policial que fez a condução dele. Bom. Então, nosso país sendo governado por um cara desse. Sim. Mas o Lula também é só um fantoche hoje em dia, né? Se a gente for querer ser sincero. Quem manda... O Alckmin tem mais poder que o Lula, eu acho. Você falou que o Alckmin tá organizando o governo. Tocando, né? Tá tocando. Por que você diz isso? Você enxerga, aí você vê isso, você que tá lá, né? Sim, você veja, o Lula ficou mais fora do país do que no Brasil. Então, quem tá tocando a rotina do governo, o dia a dia da máquina pública, é o Alckmin. Entendi. Se o Lula ficou mais tempo fora do Brasil do que aqui dentro... Pode crer. Agora, o Alckmin é bem mais habilidoso do que o Lula, me parece. Em que sentido? Eu acho que no diálogo político, o Alckmin faz uma interlocução com espectros que o Lula não teria condição de sentar. Entendi. Por exemplo, o Alckmin sentaria com a direita, digamos. Faz sentido. Eu não vejo o Lula fazendo isso hoje. Sim, entendo. Mas o Alckmin é igual a Marina Silva pra mim, né? Eu acho que não tem nenhuma diferença, assim, de quem são seus lords, né? No caso aí, né? Sei lá. Quando é que a gente vai passar no Congresso coisas que realmente mudam o Brasil, cara? Existe esse plano, assim, tipo... Quando é que a gente vai reformar o sistema tributário, que é uma maluquice sem pé nem cabeça? Eu não vejo isso acontecendo tão cedo. Nesses 4 anos, você acha que acontece? Não? Eu acho que não. Eu vi até uma entrevista do presidente da Câmara, né, o Lira, falando hoje, depois da reunião que ele teve com o Lula, pedindo para o Lula que até o meio do ano ele quer levar para o plenário a votação da reforma tributária. Entendi. Mas eu não vejo isso acontecendo. Não vejo porque ninguém nunca se chega a um consenso da reforma tributária. Por quê? Porque ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer perder receita. Sim. Então o Estado não quer perder receita, o município não quer perder receita, a União não quer perder receita. Então... E as grandes empresas que têm vantagens hoje no código fiscal não querem perder, né? Exatamente. Então, no meio dessa confusão, irmão, isso não vai acontecer. Um governo que não tem nem base, né? Não tem ainda uma base sólida na Câmara, não tem uma base sólida no Senado. No Senado até tem, mas na Câmara não. Então, eu não vejo uma reforma tributária sendo aprovada. Eu falei, inclusive, esses dias na tribuna o seguinte, falei, faz 6 meses praticamente que a gente tá vindo aqui para Brasília e não votamos absolutamente nada de relevante, porra. É verdade. Nada, não teve assim. Teve a tentativa de votar o projeto de lei da censura. Mas que relevância isso tem? É uma relevância negativa, né? Exatamente. Sim. Mas só. Pois é. E o Brasil é uma bomba relógio, velho. Porque a gente tem... A reforma da Previdência, que todo mundo fica falando que foi uma mega reforma maravilhosa, foi uma péssima reforma, porque ela não resolveu o problema. Ela só postergou o problema. Porque você ainda tem uma lógica de previdência que é uma lógica insensata. É uma lógica que depende de uma população com uma pirâmide etária que o Brasil já não tem mais. Onde os mais jovens pagam a aposentadoria dos mais velhos. O que tinha que ser feito, e foi a proposta do governo na época, que era a capitalização. Que não passou. Que não passou. Mas como não passou, a reforma que foi feita não foi um tampão, foi um tapa-buraco. Porque você tem uma lógica que no futuro
vai causar uma inconsistência fiscal ao ponto da não ser solvente, Sim. das pensões não se pagarem, tá ligado? Sim. Então, junta isso e a gente tem um país que tá no mundo que tá passando pela 4ª revolução industrial com inteligência artificial e robótica e a gente só planta coisa. Como que a gente vai se tornar um país soberano? Assim, como que a gente vai lutar contra os globalistas se a gente não desenvolve, se a gente não pode pegar petróleo no país, se a gente não diminui o custo de produção dos nossos produtos para ser competitivo internacionalmente? Pra onde estamos indo, cara? O Brasil tá indo pra onde? A gente tá indo pro buraco e é só aceitar? Não, a gente tá caminhando para ser eternizado como um país subdesenvolvido, em desenvolvimento. A gente não está pensando como países de primeiro mundo. A gente não está traçando uma meta do seguinte, porra, daqui 30 anos eu quero estar em tal lugar. Não existe isso no país. Até por conta do seguinte, pô, o presidente que entra desfaz tudo aquilo que foi feito no passado. O Lula está desfazendo tudo que o Bolsonaro fez. Pois é, então, tentando, né? Tem algumas coisas que ele tá... Vocês estão conseguindo impedir, né? Exatamente. Barrar. Então, a gente tem uma visão, parece-me que a médio prazo, de país em subdesenvolvimento. A gente tem que começar a pensar fora da caixinha. Pensar como superpotência, Como pô. superpotência. Então, a gente tem que começar a fazer política pública com essa meta. A reforma da Previdência mesmo que você falou, é isso que você disse. Se tivesse passado a capitalização, o melhor cenário possível. Uhum. O Congresso foi contra. Eu era o coordenador do PSL, meu partido na época, na reforma da Previdência. E eles foram contra? Por que o Congresso rejeitou. Contra? Por quê? Qual que era o argumento que eles davam? A bancarização da Previdência. Aqueles argumentos... Parece de colegial, sabe aquele cara que não tem argumento? É o sistema bancário tomando conta. Pega um espantalho que todo Argumento mundo odeia espantalho, é isso aí. e manda. Entendi. Então não passou por conta disso. E o próprio presidente da Câmara na época, o Rodrigo Maia, eu acho, salvo engano, ele era contra. Então ele também atuou nos bastidores para desidratar a reforma nesse ponto. Daí passou lá, 10 bi em 10 anos era a economia, salvo engano. Tá, daqui 10 anos vamos ter que discutir de novo, porra. Sim. Né? Não era, né? Porque daí com aquela votação do fim do ano passado, já vai gastar os 10 bi, né? Entendi. Liberou pra gastar. Então... É triste, cara. Eu fico desesperado, mano. Pra ser sincero. Tipo, como que eu venho aqui e falo para as pessoas que me assistem qualquer coisa que não seja saia desse país. Saia desse país que não tem futuro aqui. Vá pra outro. Como que eu falo algo além disso, entendeu? Eu acho que assim, nós temos aí as gerações, né? Essa geração mais antiga que está na política, que é a geração que aos poucos está saindo, né? Porque estão se aposentando, porque estão saindo, porque tem um prazo de validade. Esse é o último rodeio desses caras, né? o último rodeio deles. Quando começar a vir a nossa geração, Monark, independente do espectro político, pô, a discussão já começa a ser outra. Né? Porque, pô, a gente já nasceu com tecnologia, tem rede social. Meu filho de 3 anos pega meu celular e já sabe mexer no celular, pô. Pode crer. Né? Então, eu acho que aos poucos isso vai acontecendo, essa mudança da discussão. Né? Porque a gente ainda está discutindo assuntos de 50 anos atrás, irmão. É verdade. Né? Porra, a geração passada tem que entender o seguinte, eles não conseguiram fazer o que eles se propuseram a fazer 50 anos atrás. Então agora está na vez dessa nova geração, repito aqui, independente do espectro político, mas isso já faz a discussão ser renovada. Pô, vamos discutir o que a gente vai fazer com o Nordeste, vamos discutir o que a gente vai fazer com determinado assunto, com a Previdência, com o orçamento público, que hoje é completamente travado. Vamos ter outras discussões, né? Porque a geração passada não conseguiu fazer, pô. Pois é. É que como que eles fariam, então, entendeu? Se eles são... Tipo, se você desponta e tenta fazer qualquer coisa boa, tem uma máquina que liga pra te destruir, pô. Como que a gente faz isso? O sistema político, eu acho que talvez a reforma política seja uma das principais. Porque é aquilo que a gente tá falando agora há pouco. É travado. Você quer fazer um negócio andar, pô, você não consegue. Você tem que falar com X, Y, você tem que ter uma conjunção de fatores para que determinado projeto avance, enfim. E supondo que você consiga, você ainda tem que se preocupar com o Supremo, que pode ignorar tudo que você fez numa canetada. O que tem acontecido muitas vezes, principalmente nos grandes projetos hoje, é fazer essa interlocução, inclusive, com o Supremo antes, né? Olha, podemos aprovar isso aqui?
Virou poder moderador, né? Virou poder moderador. Total. Exatamente. São imperadores mesmo. Então, isso tem que mudar. Então, por isso que eu falo que é a reforma do sistema político. Mas aí entra o seguinte: adianta a gente fazer uma reforma política para a próxima eleição? Não vai adiantar, porque não vai resolver. Porque vai ficar numa discussão de pequenas coisas em vez de fazer uma grande discussão. Então, tem que fazer uma reforma política para daqui 10 anos. Não para esse mandato, para o próximo. Entendi. Você, passa e fala, ó, vamos passar aqui agora, vai 10 anos vai continuar a mesma coisa, não se preocupem. Mas depois de 10 anos vai mudar, viu, galera? Porque não dá. A gente tem que mudar. Era o que falavam pra mim na época do voto impresso. Felipe, coloca a impressão do voto pra daqui umas 2 eleições que a gente vota. Eu falo, tá, pô, posso colocar, mas daí, assim, vai adiantar de quê? Porque na última vez que o Congresso fez isso, o Supremo usou esse tempo pra jogar inconstitucional. Né? Quando o Congresso aprovou, Câmara e Senado, eles aprovaram com o tempo lá de 5, 6 anos, não me lembro. Aí o Supremo usou esse tempo que ganhou e julgou inconstitucional o voto impresso. Não é engraçado que eles têm tanta energia política para barrar uma pauta inofensiva, que é ter o voto impresso? É uma pauta inofensiva. Não tem problema nisso. Tipo, o Paraguai aprovou o voto impresso, inclusive. Não, a urna do Paraguai é de última geração. Pois é, e tá funcionando, não tá lá. Então, por que eles têm tanta energia política para combater esta pauta? Por quê? Ô, Monarca, eu acho que é o seguinte, eu até testemunhei isso, eu fui testemunha do Bolsonaro naquele processo, esse que tá aí, que pode deixar ele inelegível, ele me enrolou como testemunha dele. E aí eu comentei isso, né, na audiência. Eu acho, daí é achismo meu mesmo, não tem como provar nada, mas a resistência dessa implementação do voto impresso está na Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE. Porque vamos assim, tentar fazer um exercício de boa-fé. Né? Você é ministro e presidente do TSE. Chega o secretário de TI do TSE e diz para o presidente do TSE, você no caso, ministro Monarca, a gente não vai conseguir fazer isso. Por quê? E daí, na linguagem técnica de TI, que o ministro não entende, né? Ele usa 350 mil argumentos para chegar à conclusão de que, olha, isso é inviável. Você vai querer pôr o teu na reta e implementar, mesmo com a tua equipe falando que não dá para implementar? Você não tem mão humana. Mas você acha que é isso que está acontecendo? Eu acho que isso sempre aconteceu. Eu acho que existe uma resistência muito grande por parte dos servidores do TSE. Eu não sei se eu vejo dessa forma não, cara, para ser sincero. Eu acho que é o contrário. Porque o servidor do TSE não manda nada, pô. No fim, é uma decisão do Congresso. Vocês decidem separar. Esse seria o normal, né? O Congresso decidiu, a gente tem que implementar. Então, e não é o cara técnico que tá indo lá lutando e gastando... Porque toda vez que o Supremo faz um movimento desse, ele gasta fichas políticas. Tem um custo para ele fazer esses movimentos, entendeu? Então, por que ele está disposto a pagar este custo? Por que ele está disposto a garantir uma não transparência nas eleições? E aí a gente vê o TSE censurando gente, você vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas, você vê um monte de coisa acontecendo, e ao mesmo tempo eles impedindo a transparência nas urnas, que você fica desconfiado, mano. Que maracutaia é que tá acontecendo nas urnas ali? Por quê? Por que o nosso sistema político não quer deixar o povo brasileiro ter mais segurança? Qual que é o interesse? É manipular as urnas? É manipular as eleições? É isso que eu fico pensando, assim, Eu sei que é perigoso falar esse assunto essas virou coisas. tabu. Esse assunto virou tabu. Eu fui banido por isso, Sim. né, de todas as redes sociais, porque eu falei sobre esse assunto. Sim. Mas, mano, e aí? Ou a gente aceita que a gente não pode aceitar estar numa ditadura. Porque é só numa ditadura que você não pode contestar as eleições. Vai na Rússia pra ver se você pode contestar as eleições do Putin na Rússia. Ou na Venezuela, pra ver se você pode contestar as... Você não pode. Isso é papo de ditadura. Então eu não vou aceitar. Eu vou continuar contestando e se eu for preso, eu vou provar pra sociedade que a gente realmente tá numa ditadura, entendeu? Não sei se precisa provar mais, mas é isso. Né? Esse assunto virou um tabu. Assim, parece que assim, não se pode mais falar sobre isso. Né? Porque daí vem todas as consequências, processo e não sei o quê. Tal. Eu falei, porra, mas sempre foi discutido isso. Desde 94, quando implementaram a urna eletrônica, o Congresso sempre debateu, junto com a sociedade, melhorias nas urnas eletrônicas.
Tem projeto de lei do Zé Dirceu, na época que o Zé era deputado. O Zé Dirceu dizendo o seguinte, o voto eletrônico ele é inseguro, pode ocorrer fraudes. Por que quando o Zé Dirceu fez um projeto de lei falando isso na justificativa, ele não sofreu as consequências? O primeiro projeto que foi aprovado implementando o voto impresso foi do Requião, porra, hoje do PT do Paraná. Senador. Interessante. Isso foi em 2000. Daí o Lula foi eleito. Primeira eleição do Lula foi sob voto impresso. Eles fizeram, claro, que com uma amostragem pequena, espalhada em algumas urnas do Brasil, a impressão do voto, mas a primeira eleição que o Lula ganhou foi com o voto impresso. O Congresso tinha acabado de aprovar. Entendi. E depois disso, eles revogaram o voto impresso. Acharam lá qualquer justificativa e revogaram. Então, pô, sempre se debateu isso. Daí, eu tava falando da audiência, né? Daí, o juiz perguntou, fez as perguntas dele, era um juiz auxiliar. Os advogados perguntaram, tal. O Ministério Público fez as perguntas para mim. Daí chegou a vez dos advogados do PDT. O PDT que entrou com essa ação contra o Bolsonaro. Eu falei, olha, eu gostaria de agradecer em primeiro lugar as perguntas da doutora, tal. Dizia que o PDT, historicamente, foi o primeiro partido do Brasil a defender o voto impresso, por conta do Brizola e o escândalo do Proconsult, que tentaram fraudar uma eleição do Brizola. Então, o Brizola foi o primeiro, ainda em 86, salvo engano, defensor da implementação do voto impresso. E gostaria de ler aqui para vocês uma fala do atual presidente do PDT, o Carlos Lupe, em quem eu tenho muito respeito, porque me recebeu quando eu fui relator do voto impresso, e defendeu a posição do partido no apoiamento do voto impresso. E li uma fala de 2022, salvo engano, do 21, do Carlos Lupe, dizendo que na urna eletrônica a fraude impera. Então, ministro, gostaria de pedir que vocês incluíssem o autor da ação, PDT, como réu também nesse processo, porra. Um inquérito legal, né? Eu falei, porra, sempre se defendeu, sempre se debateu isso. Sim. É um assunto técnico, Monark. Sim. A gente ouviu mais de 20 especialistas na comissão, professores, técnicos em TI, gente das nossas universidades públicas, pessoas renomadas que viajam o mundo inteiro falando sobre tecnologia nas eleições. E todos eles apoiam o voto Todos impresso. eles, pô. É porque não faz sentido não ter, Sim. entendeu? É uma segurança a E mais. aqui virou né? um tabu, você não pode falar sobre isso. Você pode falar sobre tudo, menos sobre isso. Virou literalmente criminalizaram a discussão pública, política, né? Sim. Ditadura, né, cara? Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarquix. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!